Olá pessoal, estamos começando mais um Unidade Podcast aqui na TV Amazônia, mas não nos estúdios hoje, estamos aqui na igreja sede da Paz Church e com convidados super especiais. Quero apresentar para você o pastor Chris Donge, que está voltando depois de uns 3 meses e a gente tem muito assunto para conversar com ele ainda, e também da mesma forma tão especial, Felipe, que vai estar nos ajudando com a tradução do programa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este podcast. It's an honor to be here. É uma honra estar aqui. Ok. Pessoal, como eu falei, o pastor Chris Donge esteve conosco poucos meses atrás, junto com o outro pastor da Mercy Culture, o pastor Les. Só que foi tão rápido o programa, porque nós tínhamos os dois juntos, e que bom que o pastor Chris voltou. Temos mais assuntos para falar com ele, e eu queria perguntá-lo a respeito do projeto que eu tenho acompanhado pelo Instagram, que é o 33 Company. Eu misturei português com inglês, mas é o 33 Company. É um projeto que o Chris lidera, e eu fiquei muito curioso para saber como ele teve essa ideia e o que de fato é o 33 Company. O sentido atrás do nome 33 Company Jesus tinha 33 anos quando ele foi ao céu. Okay. And this was the start of the Great Commission. Era o início da grande comissão. So we're taking it from Jesus, AD 33. Então nós estamos pegando de Jesus 33 anos depois de Cristo. Okay. And we're moving it forward. Nós estamos avançando. And then that word company, E a palavra company because one person can't do it, é que uma pessoa só não pode fazê-lo, but it takes a company of people. mas precisa de uma companhia de pessoas. And so our number one passion A nossa paixão número 1 is to equip the everyday believer to share their faith. é de equipar o crente do dia a dia, né, a compartilhar a sua fé. Ok. Aqui no Brasil, nós chamamos empresas grandes de companhias. Será que teria também o sentido de ser o grande empreendimento de Jesus, essa grande comissão que nos herdou? It's the family business. É uma família de negócio de família, Negócio de né? família. Yes. Agora está em nossas mãos. Yes. So, now it's in our hands. It's in our hands. E Tá em nossas mãos. como realmente se desdobra, como o 33 Company realiza os trabalhos na prática? Yeah, so many Christians around the world, Muitos cristãos, né, em volta do mundo, they want to share their faith, eles querem compartilhar a sua fé, but there's many barriers that stand between them and stepping out. mas há muitas barreiras que estão diante deles e aquele passo de fé, né? Whether that's in the Middle East or America Pode ser no Oriente Médio, pode ser nos Estados Unidos or Brazil, ou no Brasil. there's things that hold people back. Tem coisas que seguram as pessoas de dar esse passo. So we like to go and help them overcome those barriers. Então a gente gosta de ajudar as pessoas a vencer essas barreiras. So that looks like doing podcasts, Então pode ser ajudando a fazer podcasts, writing books, escrever livros, going on outreaches, ir no evangelismo e evangelizar, going and speaking at churches. ir e pregar em igrejas. Anything that we can do through media to help move people towards what Jesus has asked us to do. Qualquer coisa que a gente pode fazer através da mídia que vai ajudar pessoas a ir e executar isso. And we're seeing great success in this. E a gente tem visto grande sucesso. E o 33 Company chega a ser
ter treinamentos sistematizados, escritos, talvez, como City Quake, ou é mais aquela convivência, chegar aí junto e inspirar pessoas? Yeah, so we have programs Nós temos programas, that, for example, exemplo, within the church, na igreja, we start a group called Belong. nós iniciamos um grupo que se chama Belong, pertencer. And we have all of the information for churches to start this group. E nós damos informações e ajudamos as igrejas a iniciar esses grupos. And then this group meets every week and they pray, go on outreach and make disciples. E esses grupos se reúnem toda semana para orar e compartilhar o evangelho também. And then we have a school as well, Nós também temos uma escola, where young evangelists will come and they'll be trained in how to be an evangelist that equips people. onde os evangelistas que estão iniciando podem vir e ser equipados para ir e equipar outros e evangelizar. And then we have a program where we go to churches Mas também temos um programa que vamos até igrejas. and we train and equip the church in how to make disciples. Nós treinamos a igreja como fazer discípulos. And then when we leave, we help coach those churches moving forward. E quando a gente conclui aquele programa, a gente ajuda a igreja a continuar com aquele programa. And what we do starts out very small, E tudo que a gente faz começa bem pequeno. and then it grows very E big. depois começa a crescer muito, muito e muito. Because we say it starts with the one person. Porque a gente diz que inicia tudo com uma pessoa, né? And so we equip that person and then it spreads to other Então people. nós equipamos esta pessoa e depois começa a expandir para outras pessoas. And then we have programs for new believers to disciple them as well. Temos programas também para discipular novos convertidos também. Só uma dúvida, a escola é presencial e ela ocorre lá no Texas, na igreja, na Mesa Scripture? So it's both. São os dois, ambos. Os dois, ok. Yeah, so we have people from around the country, Temos pessoas de todo o país, na verdade. and then some will travel to be with us for an entire school year, so 8 months. Alguns viajam e vêm estar conosco por uns 8 meses. Lá no Texas. No Texas. Yes, in Yes. Texas. Yes. No Texas. 8 meses. 8 meses, ok. Eu quero entrar no outro assunto. A gente ouviu ontem o Chris pregando, né, para nós aqui, e ele falou sobre que é impossível você evangelizar sem uma vida de oração. Inclusive, eu estou acompanhando um pastor há alguns dias, um pastor norte-americano, que também ele tem falado, ele é um pregador muito renomado nos Estados Unidos e tem muita gente pelo mundo seguindo ele também, porque ele é um pregador muito poderoso. Mas ele disse que a principal, o lado mais forte do ministério dele é a oração, é a vida de oração. Yeah. E eu gostaria que o pastor Chris falasse um pouco sobre isso e depois também compartilhasse os 5 tipos de oração que ele faz, que o capacita para viver esse evangelismo de poder. Yeah, so when it comes to evangelism, Quando nós falamos de evangelismo, we say that prayer is the engine to evangelism. a gente fala que a oração é o motor do evangelismo. So you could have a boat with no engine, Nós podemos ter, né, um barco sem motor and you could have paddles and you could move it, e pode ter só as ferramentas para remar, but it's a lot of work. mas é muito trabalho, né? But when you have a prayer life, Mas quando você tem uma vida de oração, it's like having a powerful engine. é você ter um motor muito forte, You poderoso. just turn the key and start going. Só vira a chave e pode ir. And this is how we want to do evangelism. É assim que a gente quer fazer We evangelismo. want to do it with the power of God behind us. Nós queremos fazer com o poder de Deus impulsionando-nos. So por what trás. we've learned is, as we pray, Nós aprendemos que quando a gente ora, we actually see more fruit. a gente vê mais fruto. So when we're praying, that's the hard work. Quando a gente está orando,
Esse realmente é o trabalho mais duro de se fazer. And then when we go on outreach, Quando a gente vai evangelizar, that's the easy work. esse é o trabalho mais fácil. We're picking up the results of what we just prayed for. Vamos lá colher os resultados do nosso tempo de oração. When I was younger, Quando eu era mais novo, I did not pray that much. eu não orava muito. I think I was a little bit too confident in myself Eu acho que eu era muito confiante em mim mesmo, and my ability. na minha habilidade. Né? But the older I get, E eu vou envelhecendo, né? the more I understand that I need God. E mais eu vou entendendo minha necessidade por Deus. I used to run off of adrenaline Eu or excitement. costumava me mover pela adrenalina, né? Now I run off of anointing or the presence of God. Agora eu me movo pela unção e a presença de Deus. You'll do more with the presence of God and anointing than excitement. Você vai concluir mais e ter mais sucesso com a presença de Deus e a unção do que estar com adrenalina. So those 5 prayers, would you like me to talk about those? Você gostaria que eu falasse aqui das 5 orações, então? Sim, porque isso me impactou muito ontem. Eu queria que todo mundo que assiste esse programa possa ter esse aprendizado. And these prayers, you can pray them in a very short way. Essas orações, você pode orar e usá-las de uma forma rápida. You know, it doesn't need to be 30 minutes. It could be 2 minutes. Não precisa de ser uma oração de 30 minutos, pode ser de 2 minutos às vezes. You could pray this when you're driving across town. Você pode até orar quando você estiver dirigindo para o outro lado da cidade. So the first one is that we would be led by the Holy Spirit. A primeira seria ser guiado pelo Espírito. And we just pray, God, would you lead us by the Spirit? E a gente ora, Deus, guia-nos pelo teu Espírito. And then what we find is after we pray that God puts us where we're supposed to be almost by accident. Então a gente vê que depois que a gente ora isso, Deus nos coloca onde a gente tem que estar, parece até que ia ter um acidente. I prayed that today and went to the gym Eu orei isso hoje, fui para academia, and started talking to somebody there at the gym. aí comecei a falar com alguém lá na academia hoje. And he was distant from God. E essa pessoa estava um pouco distante de Deus. And his girlfriend had been talking to him about coming back to God. E a namorada dele estava falando com ele de voltar para o Senhor. And I said, "You've been praying for your boyfriend." E eu falei assim com ela, você tem orado pelo seu namorado? Né? She was like getting excited, like, yes. E ela estava ficando animada assim. And I said, well, I was the answer to that prayer. Aí eu falei com ela, então, eu sou a resposta da sua oração. So I was led by the Spirit. Eu fui guiado pelo Espírito. Then the second thing is we pray that everywhere we go, the atmosphere changes. A segunda coisa, e a segunda oração seria que sempre oramos para que a atmosfera se mude no lugar que a gente vai. As believers, So, como crentes, the Holy Spirit will shift the atmosphere. o Espírito Santo muda as atmosferas. So we're not called just to like be a thermometer that reads the temperature. Nós não somos chamados para ser só um termômetro para medir temperatura. We're called to change the temperature. Nós somos chamados para mudar a temperatura. And so we pray, God, would you change the atmosphere everywhere I go? Então a gente ora, Deus, usa-nos para mudar a temperatura onde quer que a gente for. One time we walked into a restaurant Então uma vez a gente entrou no restaurante. and we were just being joyful. A gente estava só alegre ali no There restaurante. was maybe 5 of us. Eram umas 5 de nós. And we weren't even talking about Jesus. A gente nem estava falando de Jesus. And a person came over to us Uma pessoa veio até a nós and said, when you came in here, e falou, quando você entrou aqui, the atmosphere changed. a atmosfera começou a mudar aqui. They said, you must be Christians. Aí ela falou, vocês devem ser cristãos. So we pray that atmospheres will shift and change. Então a gente ora para que as atmosferas possam se mudar, né? And then the third thing E a terceira oração, is we pray that chains will break off of people. nós oramos para que as correntes se quebrem, se rompam da vida das pessoas. And we name specific things E a gente dá nome específico a essa based on where we are in the world. baseado onde a gente está no mundo, né?
So in Texas, Então, no Texas, I pray that addiction would be broken. eu oro que vícios sejam quebrados. I pray that hopelessness would be broken. Eu oro que a falta de esperança seja quebrada. And then we speak the opposite. E a gente começa a declarar o oposto. So we say, addiction be broken, E a gente fala, vício seja quebrado freedom come. e liberdade, libertação venha. Hopelessness be broken, Falta de esperança seja quebrado, hope come. esperança venha. Because we're partnering with God. Porque nós estamos numa parceria com Deus. And what we pray out of our mouth O que a gente ora através da nossa boca shifts the spiritual atmosphere in a region. muda a atmosfera espiritual naquela região. So we pray, break the chains. Então a gente ora, correntes, cadeias sejam quebradas. Então, assim, pode ser muito importante ter um certo conhecimento e um discernimento espiritual, uma visão espiritual sobre o local, para Sim. entender quais são os principados que atuam naquele local e declarar o contrário daquela tipo de opressão. Yes, Sim, because we speak life. porque nós declaramos vida, né? É porque tem talvez muitos de nós, até na nossa própria cidade, nós normalizamos as obras das trevas. Não tem mais discernimento, você não tem mais sensibilidade sobre que as pessoas estão sendo afligidas ao seu lado, na própria cidade. Então, até antes de fazer essa terceira oração, a gente ter os olhos abertos no espírito para ver a cidade, ver o local. Yeah, we actually have our city, Fort Worth, Nós temos a nossa cidade ali, Fort Worth. and we have it broken up into 4 different regions. Nós temos ali aquela cidade dividida em 4 regiões diferentes. And then we've identified what spirits operate in those regions. E a gente identificou quais são os espíritos que trabalham em cada região. In one area, it's greed. Em uma das áreas é o amor ao dinheiro, por exemplo. In another area, it's poverty. E na outra área seria a pobreza. Another area is they're carnal or worldly. They desire their lust would be an easy way. E a outra área seria muito desejo da carne, né, que atua ali. And so when we go there, we know how to pray. Então quando a gente vai nessas áreas, a gente já sabe que orar. It would be like if you were at war Seria como se você fosse para a guerra, né? and you're just shooting. E começar a atirar. You might hit something, Talvez você acerte alguma coisa, but when you know your target, mas se você souber o alvo, né, onde está seu alvo, you hit the target. você acertar o alvo. Quando ele faz as viagens com esse propósito, né, eu creio que todas deles sejam com esse propósito, você tenta também pesquisar e saber o que aflige mais aquela localidade. Yes. Sim. And then we have good contacts. E nós temos bons contatos de comunicação onde a gente vai também. And we'll talk and understand, okay, what's going on? How can we be praying? E a gente fala sobre o que está acontecendo no mundo espiritual para a gente estar orando. So in the Middle East, it's Islam. Então no Oriente Médio é o Islã, né? So we need to understand it so we can pray rightly. Nós temos que entender, né, para orar de uma forma específica. Ok? Então, eu interrompi, ele vai ir para o número 4. So number bem. 4 is one of my favorites. Então, o número 4 é um dos meus favoritos. It's praying that God will fill the nets. É orar para que Deus encha as redes. It's the story of, when they're out fishing and Jesus says, cast the net on the other side. É a história ali quando eles estavam pescando os discípulos e Jesus disse, joga a rede do outro lado. And they do that and they catch this miraculous catch. Então eles jogaram e eles tiveram aquela pesca milagrosa, né? So Jesus taught me, Então Jesus me ensinou. there's always a catch. Sempre tem algo a ser pescado. We just have to be obedient Nós temos que ser obedientes and ask him to fill our nets. e pedir a Ele para encher nossas redes. So while I've been here at Paz Church, Então, nesse tempo que eu tenho estado aqui na Igreja Paz, no Paz Church, I've been praying, God, fill Paz Church with new believers.
Eu tenho orado, Deus enche a Paz Church com novos convertidos. because He's the Lord of the harvest. Porque Ele que é o Senhor da colheita, né? I'm not. Eu não sou. So if we went out onto the river Então, se a gente for no rio, and I was going to go take you fishing on your river, se eu fosse lá te levar para pescar no seu rio, I wouldn't know where to take you. eu não ia saber onde te levar. What if we got a fisherman Mas se nós tivermos um pescador, who's lived on the river? que ele mora lá no rio, He would take us right to the right spot. ele nos levaria lá no lugar específico para pescar. And this is what the Holy Spirit will do with us. Então, isso é o que o Espírito Santo faz com a gente. So when we pray that, it reminds us it's not our responsibility, it's God's. Quando a gente ora dessa forma, a gente nos lembra que essa não é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade de And Deus. you were at church last night, Então, você estava aqui na igreja ontem à noite and you met Victor. e você encontrou o Vitor, né? Sim. Yeah, he's coming again today. Ele está vindo hoje à noite de novo. That's the answer to my prayer, God, fill the nets. Então, ele é uma das respostas das minhas orações de Deus enchendo as redes. And then the fifth one Então, a quinta oração, is probably the most important provavelmente a mais importante, because it's what Jesus told us to pray. porque é o que Jesus nos orienta a orar. Right? Jesus says, pray to the Lord of the harvest to send out laborers. Jesus disse, ore para o dono da colheita para enviar os trabalhadores. And we can't pray something that we're not willing to do. Então, a gente não podemos orar por algo que nós não estamos querendo realizar, nós mesmos. If you were in need Então, se você tivesse uma necessidade and I had my wallet e eu tenho aqui minha carteira, that had enough to take care of your need, que tem suficiente aqui para eu cuidar de você, and I pray, be warmed and be filled. e eu vou e oro para você, né, que você esteja aí, não sinta frio e esteja bem. And then I walk away. E aí eu saio daqui. That wasn't a real prayer Essa oração não foi uma oração verdadeira, because I could have been the answer to that prayer. porque eu poderia ser a resposta para sua necessidade. Now, there's many things that we can't answer. We need God's help. Tem muitas coisas que nós não podemos realizar e responder, nós precisamos de Deus. Like reaching all of Brazil for Jesus. Por exemplo, alcançar todo o Brasil para Jesus. I can't do that, Eu não posso fazer isso, but I can do my part. mas eu posso fazer a minha parte. So I pray, God, send out laborers. Então eu oro, Deus, envia os trabalhadores. Start with me. E inicie comigo mesmo. Send me out. Me envie. And then I pray Aí eu oro. and send out the Brazilian church. Envie a igreja brasileira também. And then because I'm willing, Porque eu estou disposto. my prayer is effective for others to be sent out. A minha oração vai ser efetiva para que outros também possam ir. The reason why, when I talk about evangelism, A razão por que, quando eu estou falando sobre o evangelismo, there's authority autoridade, and there's the presence of God. autoridade e a presença de Deus. Right? When I begin to talk about evangelism, Quando eu inicio falando sobre evangelismo, you can feel God's presence. você pode sentir a presença de Deus, It's because I do what I preach. é porque eu realmente faço o que eu prego. Well, I need to do what I pray. E eu tenho que fazer o que eu oro. And that's why that last prayer is so important. Então, por isso que essa última oração é tão importante. Or we'll pray the first 4, A gente ora as 4 primeiras but we won't actually do it. e a gente realmente não faz. And if we pray prayers like this every day, Então, se a gente orar orações como essas todos os dias, it'll renew our heart and our mind, vai renovar nosso coração e nossa mente. and we'll begin to walk like Jesus. Nós vamos começar a caminhar como Jesus. Ok. Eu era para estar com um caderno aqui anotando para não esquecer das 5 orações. Mas eu vou assistir o programa novamente, But I'm gonna watch. que eu quero anotar. I can send you my notes. Eu posso te enviar minhas notas. Ok. And are we going to put this on YouTube? A gente vai colocar isso no YouTube? Sim, yes. Yeah, maybe you could put the 5 prayers in the captions. Então, a gente poderia colocar ali na descrição as 5 orações. Perfeito. Yeah. Inclusive, se tiver algum link, porque tem um link do site.
nós podemos, né, colocar aquelas 5 orações em português e passar para vocês. Perfeito, perfeito. Mas eu quero encorajar quem está assistindo, não apenas ouvir e assistir o programa, principalmente se você for um cristão verdadeiro já, mas você também, ou ir no link que vai ter tudo já preparado, que o Chris vai mandar, ou você mesmo anotar no seu smartphone, no seu caderno, e a gente colocar isso em prática, porque certamente, a começar por mim e por você, a gente pode mexer com toda a cidade e a cidade que você está assistindo. Wonderful. I'll be praying that those that watch this will live and walk like Jesus. Então eu vou estar orando para que todos que assistam não possam estar caminhando como Jesus. Amém. O Chris tem um compromisso daqui a pouquinho, mas antes de finalizar, realmente o programa hoje é diferente, está muito rápido, mas eu queria perguntar para ele veio aqui para ministrar sobre nós, nossa igreja, nossa cidade, o Brasil, mas eu queria que ele dissesse o que ele também teve de expectativa de aprender aqui, o que ele está carregando novamente do Brasil para a sua cidade, a sua família, a sua igreja no Texas. With Paz Church specifically, Com a Paz Church especificamente, it's impacted me in a major way. tem me impactado de uma forma assim muito grande. To see what God's done in 50 years Para ver o que Deus realizou em 50 anos, with a man's vision from God. com uma visão de homens de Deus. Every leader that I meet Todos os líderes que eu tenho conhecido is humble são humildes, but strong. mas também muito fortes. So every time I leave my Paz family, Então, toda vez que eu deixo a minha família da paz, I feel very encouraged eu estou sempre bem encorajado, muito encorajado. that if I keep doing what the Lord has told me to do, Encorajado em continuar fazendo o que Deus me chamou para that it could fazer. have the impact potentially that Paz has had on the world. Eu posso realizar um impacto como a paz tem realizado em todo o mundo. So I leave better every time I leave being here. Então eu saio daqui sempre muito melhor quando eu saio daqui, encorajado. This is why in June, Então é por isso que em junho I'm going to bring my whole family eu vou trazer toda a minha família. Uau! because I need them to be around the Brazilian church Eu in Paz. preciso que eles estejam, venham para estar com os brasileiros e com a família da paz. Mas ele veio para Santarém? Yes, Ok. yes, going to be here. Eu estou vindo para Santarém. Vamos... a gente sempre tenta caprichar quando ele vem, porque a gente chama muito a vida do Chris. Mas a gente vai fazer melhor, porque vai vir com a esposa, os filhos, a gente vai... I know it will be good. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Chris, quero te agradecer. Só vem, Felipe, quero te agradecer pelo programa, por mais essa gravação. Realmente, vocês dois carregam a presença de Deus e esse ambiente aqui de gravação, a gente sente a presença de Deus aqui. Thank you for having us. Amen. Thank you. E obrigado por compartilhar aquilo que Deus tem colocado na sua vida com os espectadores, né, com quem está assistindo o programa, e aguardamos você no meio do ano. Aqui. Então nós te aguardamos então de volta no meio do ano. Deu um bug no tradução. Normal. At the end. So, we'll wait for you to come back Yes, in few months. I'll be back soon. Eu vou A voltar gente em não vai breve. cortar essa parte do programa, tá? Ele vai voltar. So we're not gonna cut that part. No, you have to keep it. Keep it. Thank you, Ok. Jesus. Pessoal, então, esse foi mais um NW hoje com o pastor Chris Donald, com o Felipe. Só para você entender, o Felipe é um brasileiro que mora já há mais de 20 anos nos Estados Unidos. É um grande homem de Deus, faz parte da equipe do City Quake, mas também é um empresário cristão. Amém. Lá nos Estados Unidos, é casado com uma americana, tem uma família lá, e a gente teve o prazer de conhecer, muito recomendado pelo pastor Abe, de ser bem recebido aqui, e é uma honra tê-los recebido, e declaro as bênçãos de Deus sobre vocês. Amém. Amen. God bless you. God God bless bless you. you. Thank you. God bless you too. Pessoal, perdão pelo meu inglês fajuto, tá bom? Mas eu tô aprendendo. Que Deus, se o Adilson estivesse aqui, ele ia falar bem melhor que eu. O Adilson é o meu co-host, mas ele está no acampamento. Ele fala muito melhor, ele fala bem inglês. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro na TV Amazônia. Compartilhe esse programa com quantas pessoas você puder, nos seus grupos do WhatsApp,
Faça o teu melhor a respeito disso e nós nos encontramos na próxima semana no Unidade Podcast. Audio Jungle.